um pouquinho o som aqui. Aí. Então, pessoal, acho que eu queria mostrar para vocês hoje é o Tilt. E o nome é engraçado, né? Mas o que que é o Tilt? Tipo, o que que ele se propõe a fazer? Cara, o Tilt é uma tool é um toolkit com várias coisas para ajudar a construir o seu ambiente local de desenvolvimento. Tava vendo, foi até uma coisa engraçada assim, quando eu estava estudando um pouco mais sobre. Tipo, ele se posiciona assim como uma tool de dev experience, sabe? Tipo, para melhorar a experiência do dev mesmo no dia a dia de trabalho dele. E assim, o que que ele resolve, o que que ele faz, né? Pra gente, por exemplo, que usa Kubernetes em produção, é, ele ajuda nesse processo de você meio que ter o seu cluster ali, meio que você ter a réplica do seu cluster de Kubernetes local. Não especificamente em ter o seu cluster de Kubernetes, porque isso a gente usa outras ferramentas, por exemplo, como o Minikube, que é uma ferramenta que o próprio pessoal do Kubernetes desenvolveu para que você rode um cluster de Kubernetes local. Mas ele ajuda em você aplicar os seus deployments nesse seu cluster, você desenvolver nesse seu cluster, você testar, enfim, e você conviver mesmo ali com o Kubernetes no dia a dia. Acho que um problema que a gente vê bastante cara, tô desenvolvendo aqui alguma coisa, e aí, puta, esqueci de fazer uma configuração no Kubernetes, no Helm ou no YAML do Kubernetes, enfim. E aí o Tilt traz isso bastante para o seu dia a dia. Então você começa a desenvolver bastante ligado ao Kubernetes. Quando você for fazer alguma coisa, automaticamente você já vai lá mexendo em algum YAML, em alguma config do Kubernetes, ou da sua aplicação no Kubernetes, e para replicar isso no seu ambiente local para que você consiga testar. Então é bem legal esse casamento que ele faz com o que a gente usa no nosso ambiente de produção com o que a gente usa no nosso ambiente de dev. Deixa eu passar o slide aqui. Então, acho que eu acabei falando já um pouco do que ele é e o que esse toolkit faz, mas algumas coisas que eu não falei que é bem legal. Ele traz uma feature que assim, para quando você está desenvolvendo, eu curti bastante, que é o live reloads assim, do seu código. Então, você tá codando alguma coisa, você achou um bug, ao invés de você parar a aplicação, tudo que você está rodando, dar um stop, buildar e subir de novo, você pode ir lá no seu código, altera o bug que você encontrou e ele vai fazer automaticamente o processo de rebuild e subir isso no seu cluster de Kubernetes local. Isso deixa bem mais dinâmico o processo. Claro que para isso ser rápido e ser produtivo depende de várias outras estratégias de build e tal, né? Mas no geral funciona muito bem e é bem legal. Testando aqui, depois acho que o foco aqui da demo, dessa apresentação no geral é fazer uma demo mesmo do Tilt. Na demo vocês vão ver que funciona bem e é bem legal assim, a dinamicidade que ele dá, né, para o processo de desenvolvimento. Então, e como eu estava falando, tem essa parte de replicar o seu cluster de Kubernetes no seu cluster local, do seu cluster de prod, ter ele meio que uma cópia dele no seu cluster local. E o Kubernetes se torna parte do seu dia a dia mesmo. Você vai desenvolver bastante colado ali com ele. Isso te ajuda bastante nesse processo de teste que eu estava falando, né? E como funciona, né, o Tilt, então? O que ele faz? Para configurar ele, o primeiro step é você escrever o seu Tilt file. Ele usa essa lang que chama Starlark, que é tipo um subset de Python mesmo. Você consegue fazer qualquer coisa lá dentro. Você consegue fazer lógica, if, for, enfim, claro, o que você precisar. E ela também te dá algumas funções bases do Tilt, né? Que é para você criar os seus recursos. Então, o que são esses recursos que o Tilt chama, né? São, por exemplo, o seu código, é o seu YAML do Kubernetes, é a sua imagem Docker, é um script customizado que você está precisando, que você, por exemplo, cara, codei alguma coisa, salvei lá, eu preciso ir lá e, sei lá, executar algum script X no meu console. Enfim, você consegue configurar isso aqui. E você declara tudo isso no seu Tilt file. Então, tudo que você vai declarando aqui, meio que no fim das contas vai virando os resources do próprio Tilt. E aí, quando o Tilt faz a compilação desse Tilt file e entende quais são os seus resources, né, ele vai lá e cria seus resources e começa a monitorar ele. Nesse caso aqui, se a gente for ver, eu falei que eu tenho um YAML de Kubernetes ali na primeira linha, na segunda linha eu fiz o build de um Docker image, e na terceira eu falei que eu quero escutar esse resource e fazer um port forward, né, fazer o bind da porta do Kubernetes para a porta local da minha máquina. E aí, como que ele faz o link, né, dessas duas coisas? Ali dentro daquele YAML, daquele app YAML, eu falei que eu quero usar a imagem X. E eu fiz o build dessa mesma imagem X ali na linha 2.
Então ele sabe que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então se eu mexer em alguma coisa no meu código que rebuilda essa imagem, ele sabe que tem que automaticamente também replicar isso dentro do Kubernetes. Então ele monta essa estrutura e é assim que ele faz essa parte de live reloads, né, pra gente. Então, era isso que eu estava explicando. Então, o que ele consegue fazer? Tipo, olhar as changes no seu código, fazer o rebuild do código, do Docker, dos seus serviços customizados, enfim. Ele consegue cuidar de tudo isso pra gente. E quando ele faz tudo isso, ele consegue ir lá e aplicar essas mudanças no seu Kubernetes. Então, aqui do lado eu fiz uma demozinha, uma simulaçãozinha do que seria o Tilt, assim, né? Então, eu tenho um código Go ali que está rodando. Esse código Go me gera uma imagem Docker e essa imagem Docker está atrelada aqui a um deployment do Kubernetes. O meu tilt file, ele vai escrever como o tilt builda todo esse processo, esse meu código Go, como colocar isso dentro de uma imagem Docker e como ele aplicar isso dentro do Kubernetes. O tilt compila isso, fica observando essas mudanças e sempre no final das contas replica lá para o meu cluster de Kubernetes. É meio que esse o processo que o tilt faz. Então, bora para a demo. Aqui o tilt é um tool mesmo, então o que eu queria focar aqui é mostrar em como ele funciona, o que dá para fazer e tal. Então vocês vão ver que é bem focado nessa parte da demo agora. Antes disso eu fiz só um servicinho aqui bem simples, só queria mostrar para vocês, tentei fazer algo um pouco mais complexo assim, para não ser só um Hello World. Eu fiz uma API que bate em outra API, que bate em APIs externas e salva alguma coisa aqui num Postgres, por exemplo. E eu queria mostrar como que eu fiz para isso acontecer, né? Para isso funcionar, usando o próprio Tilt. Então é mais ou menos essa arquitetura, depois eu explico ali um pouquinho mais para vocês. É assim que eu estou fazendo o build do meu Docker, da minha imagem, né? Eu decidi fazer uma imagem só para os dois serviços que eu estou rodando ali. Acho que para facilitar um pouquinho, o ideal seria se eu fizesse uma imagem por serviço e tal. Mas, enfim, aqui para o teste, acho que isso funciona. Os dois serviços estão rodando aqui dentro dessa mesma imagem. E esse é meu tilt file. De novo, ali quando a gente for para demo, eu vou mostrar um pouco melhor para vocês, mas o que eu falei aqui? Eu falei, ó, eu quero buildar essa imagem Docker. O meu source code está nesse path aqui, né? Tá na raiz do projeto e usa esse Dockerfile. Beleza. O Tilt vai saber que ele tem que buildar essa imagem para mim. Nesse caso, para trazer um pouco mais, acho que para nossa realidade dia a dia, eu estou fazendo usando o Helm, né? Que é o que a gente usa aqui para aplicar nossas coisas no Kubernetes. Então, eu criei esse chart aqui de teste que eu estou fazendo e falei, olha, Tilt, você tem que usar os YAMLs a partir desse chart. E aí ele vai conseguir controlar tudo isso aqui para mim. Então, vamos aqui para a demo, né? Então, beleza. Vou mostrar um pouco aqui do código para vocês e como isso fica organizado no geral. O que eu tinha pensado até antes da gente ir para a parte do Tilt mesmo? Uma estratégia que eu acho que é um pouco comum aí pelas empresas e pelos times é você ter um Docker Compose, né, no seu ambiente. Então, você vai lá, aqui eu simulei exatamente o Docker Compose que rodaria tudo que eu preciso aqui de uma vez. Então, eu tenho um Postgres rodando, eu fiz o link desse Postgres. Rafael, deixa eu interromper rapidinho. Pode aumentar um pouquinho a fonte? Claro. Obrigado. Tá bom assim? Ou mais um? Tá bom. Acho que assim ficou bom, né? Beleza. Então, aqui eu criei, né, um Postgres, fiz o link desse Postgres aqui com o meu serviço de cotação, e depois eu fiz o link desse meu serviço de cotação com o meu serviço que pega o preço do Bitcoin lá para mim. O que o Docker Compose vai fazer aqui por trás dos panos? Ele vai sair linkando, né, vai criar essas regras para mim, e um container vai conseguir ter acesso ao outro. Cara, isso super funciona, acho que a maior parte das empresas assim, que eu vejo utilizam essa estratégia, mas no final é isso que gera esse descasamento, né, entre o que você testa no seu dia a dia local e o que você testa o que você roda no seu cluster de dev, staging, produção, enfim. Porque depois que você sai do ambiente de local, né, você não usa mais isso aqui. Você vem e começa a usar, algum chart para fazer isso, né? Então, aqui é um exemplo do chart que eu criei, né? Cara, um deployment bem simples, assim mesmo, de Kubernetes. Eu especifiquei aqui o meu deployment, a imagem que eu tenho que usar, o nome do serviço, enfim. Cara,
E aí quando a gente vai para produção, a gente esquece aquele Docker Compose e começa a usar esse chart do Helm. Então quando a gente vai testar, não necessariamente as mesmas configurações que eu fiz ali no meu Docker Compose, eu lembrei de replicar aqui no meu Helm, na minha especificação de fato do Kubernetes, né? E eu acho que é aí que começa a gerar esses problemas de descasamento entre os ambientes. Então, beleza, esse aqui é o meu chart do Helm. Esse aqui são os meus serviços, aqui, eu não vou nem entrar tanto, aqui é a implementação deles mesmo, que eu fiz aqui para demo. E esse aqui é de fato, o meu Dockerfile aqui, eu tinha até mostrado, mas enfim. O Dockerfile, como eu tinha falado para vocês, eu faço o build dos binários dos dois serviços e jogo aqui dentro dessa mesma imagem. E esse aqui é meu tilt file, né? Então, eu falei, ó, tilt, build essa imagem Docker aqui para mim. O contexto, né, do build é esse aqui, onde está o path do meu código é esse aqui, é a raiz mesmo do projeto. E esse aqui é o Dockerfile que você tem que usar. Faz o build desses YAMLs aqui, gera esses YAMLs aqui para mim e aplica, enfim, gera eles aqui no Kubernetes, dá o apply neles aqui no Kubernetes, mais ou menos isso. Então, a partir disso, se eu vier aqui... importante, coisa que eu esqueci de falar. Como eu estava explicando, né, o tilt ele é essa ponte entre o seu código local, build, etc., e aplicar dentro do cluster. Cara, você pode usar qualquer cluster que você quiser. Se você quiser usar um cluster que está rodando no GCP, enfim, você pode. Nenhuma limitação relacionada a isso. No meu caso aqui, eu estou usando um cluster local, porque o meu objetivo era, de fato, ter essa aplicação rodando local da mesma forma que ela rodaria em produção. Então, eu estou usando o Minikube aqui, sem muito segredo. O Minikube é bem tranquilo de você subir. Eu fiz bem next feed, assim, baixei o Minikube, dei um start e ele subiu aqui um Kubernetes local para mim. Então, o update que é, beleza, eu já tenho um Kubernetes local meio que rodando aqui. Então, dado que eu estou na root do meu projeto, se eu der um tilt up, beleza, ele começa a ouvir nessa porta aqui para mim. Então, o que ele identificou lá, né? Todos os meus resources que eu tinha dentro daquele meu tilt file. Então, o primeiro resource é o próprio tilt file, o outro é o meu serviço de Bitcoin aqui, o outro é o meu serviço de cotação, o outro é o meu Postgres, e esse aqui é o cara que ele usa para trazer os eventos do Kubernetes, né? Então, se eu clicar aqui no meu tilt file, por exemplo, ele rodou, ele compilou o tilt file. Se eu olhar aqui, ele fez o build da minha imagem Docker aqui em cima. Que eu acho que foi meio rápido, porque eu esqueci de não vir aqui para cá, mas a gente teria visto ele fazendo o build aqui da minha imagem Docker. E beleza, tá tudo rodando dentro do meu cluster, né? Tipo, aqui esse serviço provavelmente deu algum erro, mas depois acho que ele deve ter dado algum erro para aplicar a migration, porque o banco estava subindo. Mas aí o Kubernetes deu um restart nele, e ele subiu, e agora ele está funcionando também. Esse aqui é o meu Postgres local, que está rodando. Então, beleza. Cara, teoricamente, tudo certo, né? Agora eu quero começar a testar local mesmo. Como que eu faço para acessar esse cara aqui? Uma coisa que eu não configurei no meu tilt file foi um Kubernetes Resource. Eu posso falar para ele que eu quero olhar esse resource aqui do próprio Kubernetes e quero fazer um port forwards. Para minha porta 9000, eu não lembro qual porta esse serviço aqui da Bind. Deixa eu ver. Esse aqui eu tinha colocado para essa porta aqui só para manter o padrão mesmo. Então eu quero ver esse serviço aqui agora, eu quero que ele faça port forward desse cara e quero que ele faça do meu serviço de cotação. Então, beleza, eu salvei isso aqui. A gente vai ver ele replicando essas alterações aqui pro meu tilt. A gente viu ele recompilando aqui as coisas e agora, se eu acessar isso aqui da minha máquina local, eu deveria conseguir bater lá. Beleza, eu bati dentro do meu serviço, isso aqui está rodando ali dentro do meu cluster. Se eu quiser acompanhar os logs, né, do que está rolando por aqui, cara, eu consigo bater por aqui eu consigo ver o log do que rolou. Se eu bater ali no outro serviço de BTC, ele pega o preço do BTC e faz a conta em dólar e em real aqui para mim. Um serviço se comunica com o outro e eu consigo ir acompanhando os logs por aqui também. Então, né? Se eu quiser, eu consigo ver os logs do que está rolando por aqui.
Cara, se eu quiser ir um pouco mais a fundo, der um kubectl get pods aqui, por exemplo, eu consigo ver todas as minhas pods rolando, né? Rodando. Eu consigo ver os logs dela, acompanhar os logs dela por aqui, enfim. Cara, consigo fazer de tudo aqui. É como se eu estivesse no Kubernetes de produção mesmo executando. É a mesma experiência que eu vou ter. Então, putz, beleza. Cara, estou desenvolvendo e quero colocar um endpoint novo aqui, por exemplo, né? Então, vou forçar um endpoint novo aqui para a gente. Então, batendo barra quotation só. Vou tirar isso tudo aqui. Quero devolver só uma string. Opa. E só uma string simples mesmo. Tá para cá. Então, eu vou salvar aqui. E a gente vai ver ele rebuildando aqui os meus serviços, né? Eu fiz uma alteração no código, ele identificou que essa alteração no código afetaria uma imagem que ele estava rodando no Kubernetes, e que essa imagem que está rodando no Kubernetes, e ele identificou que afeta uma imagem, que essa imagem estava rodando dentro do Kubernetes. Então ele vai fazer o replace de tudo, desde o processo do build até aplicar lá no Kube. Então, se a gente esperar aqui um pouquinho, o processo de build rolar. Aí. Beleza. Ele aplicou, meus dois serviços novos aqui subiram. Aqui ele já identificou, por exemplo, essa rota nova que eu coloquei. E aqui, cara, se eu bater só no barra quotations, beleza, eu já estou usando aqui o meu live upload. O meu live reload, né? Então acho que essa que é a grande graça assim do Tilt, é você ter esse dinamismo entre o que você está desenvolvendo e o que você está rodando no seu cluster, você ter uma proximidade muito maior ali do seu Kubernetes. Cara, ele é muito extensível, tem um monte de frescura assim que você pode fazer para deixar ele legal. Essa página dele aqui é bastante customizável, você pode colocar botão específico para cada coisa. Cara, enfim, dá para você viajar, dá para você meio que criar essa sua experiência do Tilt assim, da forma que você quiser. Isso é bem legal nele. Então, voltando aqui para a demo. E aí, enfim, o que eu vejo aqui de prós e contras, né, nessa experiência que eu tive testando o Tilt? Cara, prós, o ambiente é muito similar ao de produção. Acho que aqui no time mesmo, nosso dia a dia tem várias vezes que a gente desenvolve alguma coisa e esquece de aplicar aquela configuração no cluster, né? Cara, isso para de acontecer, porque para você testar local, você está testando dentro do Kubernetes, você tem que fazer aquela configuração. Então, isso traz muito o Kubernetes para o seu dia a dia. Esse live reload que eu estava falando deixa o processo bem dinâmico. Claro que um projeto maior, onde o build demora um pouquinho mais, talvez não seja a melhor feature para você usar no dia a dia. Tem estratégias para você. A gente vai ter que pensar em alguma estratégia para fazer um build mais rápido e tal. Mas no geral é muito bom, assim. Traz uma diminuição. A dinamicidade do processo é bem legal. E acho que, de novo, né, falando, as configurações de Helm e Kubernetes andam lado a lado com o seu dia a dia de desenvolvimento. Então, você fica bem próximo mesmo desses caras. Na minha opinião, contras. Você precisa ter um conhecimento base ali de Kubernetes para ser um pouquinho mais produtivo. Talvez sair do zero, assim, sem nunca ter tido um contato com Kubernetes e pro Tilt, talvez algumas coisas vão ser muito mágicas assim e não vão fazer tanto sentido. Então, um conhecimento base ali de Kubernetes é legal para você, para facilitar essa integração com o Tilt, para ser produtivo de fato usando o Tilt. E, enfim, e aí acho que é a máquina, né? No final aqui eu uso o Mac, e aí o Mac, para rodar um Minikube, roda numa VM, e aí, enfim, tem uma outra VM rodando aqui por trás da minha máquina, tal, então consome um pouco mais da minha máquina. Talvez a experiência de quem usa Linux direto seja até um pouco melhor de quem usa Mac, Windows, enfim. Mas, enfim, no geral, eu acho que acaba exigindo um pouquinho mais da máquina ali, os containers rodando, né? E acho que era isso, pessoal. Acho que esse overview geral assim que eu queria dar para vocês. Era muito mais mostrar como o Tilt funciona.